Irmãos, essa semana foi uma semana de muita batalha mesmo, né? Nós estivemos acompanhando 4 famílias enlutadas, foi uma semana de luta. Mas eu também fiquei muito alegre, porque foi uma semana de muitas coisas acontecendo, e uma delas foi Carlinha e Alexandre. Carla é minha filha mais velha, quem não conhece, ela está ali, está grávida, né? É minha filha do coração, né? Eu tenho 2 filhos legítimos, tenho 2 filhas de coração. Uma é Carla e a outra é Nayane. Levanta a mão assim, Nayane. Ela está ali na linha, né? Interessante que na segunda-feira eu saí de um velório, fui para a reunião da OMEB. E saí muito tarde da reunião da OMEB, chego em casa e vejo uma mensagem: Padrinho, meu carro está quebrado, a uns 10 quilômetros de Bocaiúva. Aí eu fui a 10 quilômetros, na realidade 20 quilômetros de Bocaiúva, né? Bem longe, 2 horas da manhã nós chegamos. E Alexandre, meu sobrinho, ele é pastor da congregacional, falou: não precisa preocupar não, que eu já chamei o guincho. Aí eu não levei nem corda, fui lá só buscá-los, né? A hora que eu parei diante da situação, falei: meu Deus, e agora? Ele falou: padrinho, o guincho não vem, o senhor conhece alguém aqui perto? Falei: que conhece alguém perto de Navarra? Eu vou conhecer quem? Né? Entrei dentro do carro, o pastor Irinaldo estava lá. Levanta assim a mão, pastor Irinaldo, vocês vão conhecer ele depois. Pastor Irinaldo é da Nazaré do Rio de Janeiro, congrega lá. Aí eu olhei para ele: e aí, pastor, tudo bem? Estou com medo, tá doido já, né? 2 horas da manhã na terra, lá no meio do asfalto, sem saber quem era. Aí eu entrei dentro do carro e falei: não, nós vamos embora. Eu não trouxe corda não. Abre o capô desse carro aqui. Coloquei minha mão assim: Senhor, abençoa esse carro aqui. Alexandre, liga esse carro aí, vamos embora. Você é doido, padrinho? Não vai pegar não. Aí Irinaldo falou assim, pastor Irinaldo falou assim: nós estávamos esperando um anjo do Senhor vir nos abençoar. Eu falei: muita batalha, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, né? O carro veio, chegou aqui, eu preocupado, falei: vamos levar no mecânico. E o pastor falou: não, que Deus abençoou, nós não vamos mudar não, viu, pastor? O senhor já foi, colocou a mão. Foram aonde? Itaobim, 454 quilômetros daqui. Foram e voltaram. Foi no mecânico lá, não achou nada. É isso, pastor? Não achou nada. Vai voltar para o Rio de Janeiro, não vai ter nada. Amém? Muita oração, irmãos. E a honra e a glória para o Senhor Jesus. Então eu vou convidar o pastor Irinaldo, ele é o responsável pela mensagem. Vem cá, pastor. Nós vamos estar orando pelo pastor. Já conversamos bastante, almoçamos ontem juntos, compartilhamos algumas coisas. E agora ele vai trazer a palavra que Deus colocou em coração dele. Irmãos, eu gostaria mesmo assentado, estenda a tua mão para cá e vamos pedir uma palavra do trono. Senhor, nós agradecemos pela vida do teu servo. Que o Senhor continue abençoando ele, continue ministrando, trazendo do trono aquilo que o Senhor quer que a tua igreja ouça, e use ele como instrumento, Senhor. Que ele possa ser grandemente impactado para falar a tua palavra, e que nós tenhamos um coração aberto, sedento, preparado para que ela possa germinar 30, 60 e 100 por 1. Nos abençoa, Pai. Nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. A paz, queridos. A paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. É uma alegria estar aqui, né? Nós estamos já desde segunda-feira na estrada fazendo a obra de Deus. Nós não estamos passeando, né? Viemos fazer a obra de Deus. Deus tem nos levado a fazer um trabalho missionário ali na cidade de Itaobim, como o pastor Jonas falou, a 400 e alguns quilômetros daqui. E no final de semana, nossa proposta era retornar na sexta-feira. Nós viemos descansar aqui em Montes Claros. E eu estou impactado com essa cidade, viu? Eu tenho alguns colegas no Rio, como o pastor Arlen, que alguém aqui deve conhecer. Muito meu amigo,
Eu sou pastor de uma das igrejas do Nazareno, no bairro de Mesquita, na Baixada Fluminense. E estar aqui nessa cidade, para mim, é uma alegria muito grande. Eu pude hoje reviver. Eu sou nordestino de Alagoas. E depois de 41 anos, eu pude reviver alguns momentos da minha infância hoje, ali em Juramento. Pude comer uma comida que há 41 anos eu não comia. Vim comer em Minas Gerais. E engraçado é que eu sou um nordestino apaixonado por Minas Gerais. Alguns pastores lá perguntam, por que Minas Gerais? Eu falei, porque Deus escolheu Minas Gerais. E indicou a seta Irinaldo, é Minas Gerais. Deus tem me levado a conhecer já muitas cidades de Minas Gerais, mas não a passeio, fazendo a obra de Deus. Amém? E Deus tem nos colocado ali naquela cidade para abençoar e ser abençoado. E ao conhecer o pastor Jonatas, um missionário também, eu falei, meu Deus, é Minas Gerais mesmo. E nesta noite, para mim, é um privilégio estar aqui, somando com a igreja do Senhor. Amém? Eu sempre gosto de falar duas coisas. Do Senhor, da igreja e da igreja. Eu não gosto de falar de outra coisa a não ser do Senhor, da igreja e da igreja. Porque o Senhor da igreja é o nosso Senhor Jesus. E a igreja somos nós. A igreja em que muitas das vezes nós consideramos, não é as paredes, muito menos as cadeiras em que sentamos, ou os instrumentos musicais, não. A igreja somos nós. E nós temos levado a igreja para um lado de que zelamos mais pelos instrumentos, zelamos mais pelo assento, zelamos mais pelo prédio do que pela igreja, que somos nós. Muitas das vezes nós não temos o cuidado conosco que temos com os instrumentos musicais. E o Senhor Jesus não se preocupa com os instrumentos musicais. O Senhor Jesus não está preocupado com as paredes. O Senhor Jesus está preocupado com a minha e com a sua vida. Nós que somos a igreja de Jesus. Por isso eu amo falar da pessoa do Senhor Jesus e da igreja por quem Ele morreu. E que muitas das vezes nós nos esquecemos de que Jesus morreu pela igreja e a igreja somos nós. E Deus tem ardido o meu coração com uma mensagem. E eu quero ministrar essa mensagem nesta noite. Uma mensagem que fala da cruz. Que muitas das vezes esquecemos de que a cruz, há um propósito na cruz. E a cruz tem um significado para a igreja. E eu costumo perguntar lá na igreja, em que Deus tem me permitido a oportunidade de pastorear. O que significa a cruz para você, irmão? E muitos deles não sabem responder. Mas a cruz tem um significado para a igreja. Na cruz morreu o Senhor da igreja, mas Ele não ficou na cruz. Ele deixou a cruz vazia para que nós não esquecêssemos de que nela esteve pregado o Filho de Deus. Mas Ele venceu a cruz. Aleluia. E a cruz tem um significado tremendo para a igreja. Eu quero nesta noite falar da cruz. E daquele que algumas horas ficou na igreja. Ficou na cruz. Mas a cruz não foi capaz de mantê-lo preso na cruz. Ele venceu a cruz. Aleluia. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. Porque o Senhor da igreja venceu a cruz pela igreja. Nós não estamos aqui porque não tínhamos nada para fazer em casa. Nós não estamos aqui porque não tínhamos nenhum outro convite especial para irmos. Nós estamos aqui porque somos a igreja. Amém? Você é a igreja de Jesus, meu irmão. Você é a igreja de Jesus, jovem. Você é a igreja de Jesus, adolescente. Nós somos a igreja. E como igreja, nós temos um compromisso com o Senhor da igreja. Aleluia! E precisamos manter esta lembrança acesa na nossa mente, de que nós temos um compromisso com o Senhor da igreja. E aonde eu e você estiver, o Senhor da igreja está sendo levado. Aleluia! Quando nós estamos indo para a faculdade, o Senhor está indo conosco. E lá na faculdade o Senhor vai estar. Quando nós estamos na fila do banco, o Senhor lá está, porque a igreja está na fila do banco. Quando a igreja está no consultório médico, o Senhor está no consultório médico. E a diferença no consultório é a igreja. Você e eu.
Eu costumo sempre aproveitar as oportunidades que o Senhor me dá. Porque um dia eu não tinha oportunidade, quando eu estava perdido em meio a um lamaçal de pecado. Eu não tinha oportunidade. Eu era um escravo sem direito a escolha nenhuma, que fazia o que o meu senhor do mal mandava eu fazer, e eu não tinha direito de escolher. Aleluia. E hoje que o Senhor Jesus me resgatou, eu procuro sempre aproveitar as oportunidades e levar o Senhor às pessoas que estão no lugar onde um dia eu estive. E muitas das vezes, quando eu estou na fila do banco, e lá em Mesquita, os bancos lá é pela graça mesmo. Você não tem que ter nada mais para fazer quando você vai no banco. Porque o seu meio-dia vai ser para enfrentar a fila do banco. Se você for no supermercado, no mínimo você vai ficar de 1 hora e meia, esperando a fila do supermercado. Geralmente a gente escuta as murmurações. E alguém começa a reclamar. É porque tem que entrar outra agência aqui nessa cidade. É porque tem que mudar a gerência desse banco. É porque tem que trocar o caixa desse mercado. E eu falo assim, nada disso vai resolver. Não se preocupa não, daqui a pouco isso tudo vai acabar. Quando? Desde que abriu esse banco que é assim, desde que abriu esse mercado que é assim, eu falo, vai acabar daqui a pouco. Jesus está voltando. Que conversa é essa? Jesus está... Aí eu entro apresentando esse Jesus que daqui a pouco vai voltar. E como ele vai me encontrar, e como ele vai te encontrar, é o que nós precisamos saber nesta noite. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de João. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 19, e versículo 17 e 18. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga glória a Deus. Então essa é uma igreja que participa da escola dominical. Amém? É muito mal, eu anunciei a mensagem, todo mundo já encontrou o texto. É sinal de que todos que aqui estão participam da escola dominical. Porque é na escola dominical que nós aprendemos a manusear a Bíblia. Por isso é importante fazer parte da escola dominical, não é? Eu louvo a Deus. Eu tenho 29 anos de evangelho. E quando eu me converti na Assembleia de Deus. E eu tinha que atravessar a cidade para ir na igreja, e minha esposa não era evangélica. Eu me converti primeiro e minha esposa se converteu 5 anos depois. E todo domingo de manhã eu precisava ir na feira comprar verduras e legumes. Mas eu primeiro ia na escola dominical. Eu pegava a minha bolsa da feira, botava embaixo do braço, saía pela rua de camisa de manga comprida, com a Bíblia e gravata e com a bolsa velha, toda suja embaixo do braço. E eu primeiro ia para a escola dominical. Quando eu saía da escola dominical, eu passava na feira e fazia a feira e ia para casa. Eu não lembro se algum dia eu perdi uma escola dominical. Eu sou fã da escola dominical. E o meu seminário não foi os 3 anos e 6 meses que eu fiquei no seminário teológico. Foi a escola dominical. Não há outro seminário igual à escola dominical. Não há outro, meu irmão, igual à escola dominical. E o primeiro sinal de quem frequenta a escola dominical é quando ele conhece a Bíblia. Porque a escola dominical nos leva a conhecer a palavra de Deus. Nos ensina a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então, nesta noite eu quero ler um texto e gostaria que você acompanhasse comigo, mesmo sentado, com toda a reverência. A palavra do Senhor diz assim, o texto, versículo 17, do capítulo 19 do livro de João. Louvado seja Deus. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele
outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Amém? Só esses 2 textos. Curve a sua cabeça em 1 segundo, você não precisa mais de 1 segundo, e reflita agora, louvado seja o nome do Senhor, quem eu e você temos sido na presença de Deus. Aleluia. Amém? Diz o texto, amado, que Jesus, após sair de um julgamento e receber a sua condenação, e a sua condenação era a morte de cruz, Jesus tinha todos os seus motivos para questionar a sua sentença, porque ele nada tinha feito, nenhum delito ele tinha praticado, aleluia. Jesus tinha todos os motivos para negociar a sua sentença, questionar a sua sentença, ou até mesmo não aceitar a sua sentença. Mas quando Deus enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho com um propósito, aleluia. E o propósito do seu Filho era entregar a sua vida em favor da igreja. Querido, muitas das vezes nós não entendemos, como igreja, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Eu e você que hoje aqui estamos, não somos obras do acaso. Deus nos chamou com um propósito, e na sua chamada, Deus tinha um plano para cada um de nós, independentemente de idade, independentemente de cor, raça. No seu chamado, Deus tem um propósito, e o seu plano precisa ser realizado através do cumprimento desse propósito. Mas para que o propósito do Senhor e o plano de Deus se cumprisse, um inocente precisaria aceitar a cruz. E Jesus então, ele aceita o sacrifício, ele aceita a condenação dos meus erros, dos seus erros, dos meus pecados, dos seus pecados, aleluia, mas unicamente por um motivo, glória a Deus, não para provar que ele era Deus, não. Jesus aceita o sacrifício do meu pecado, do seu pecado, das minhas dores, das suas dores, dos meus erros, das suas dores, simplesmente por amor, aleluia. Por amor, Jesus entrega a sua vida. Agora, meu irmão, minha irmã, jovem e adolescente, nós precisamos entender que o Filho de Deus, o inocente, o Santo dos Santos, está levando com ele o que a mim caberia levar. Glória a Deus. Jesus agora está levando com ele a sentença que estava determinada para mim e para você, que hoje aqui está. Mas por amor, Jesus aceita o sacrifício da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu começo a manusear as páginas da Bíblia e me deparo com um momento como esse, eu olho para mim e me pergunto: Irinaldo, o que você tem feito, não por obrigação, mas por gratidão a este que a sua vida entregou pelos seus pecados, Irinaldo. Aleluia! E eu começo a me perguntar o que eu tenho feito, o que eu tenho dado, aleluia. E quando eu começo a me interrogar, eu começo a entender que ainda que eu ache que muito tenho feito, ou que muito tenho dado, nada tenho feito e nada tenho dado. Porque Jesus não deu qualquer coisa, Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu tudo, Ele entregou a sua vida, aleluia. Glória a Deus. Eu vou aproveitar a minha juventude, vou badalar bastante, vou curtir bastante. Quando eu estiver sentindo os primeiros cabelos brancos, aí eu vou entregar a minha vida a Jesus. Glória a Deus. Hoje eu não vou na igreja porque eu fui convidado para uma festa, e lá na festa vai ser muito melhor do que na igreja. Eu já sei como vai ser o culto, eu já sei qual vai ser os louvores, eu já sei até qual vai ser a mensagem.
Ah, hoje eu não vou porque está chovendo, e se eu pegar um pingo de chuva, eu vou ficar resfriado, e amanhã eu preciso trabalhar. Hoje eu não vou, eu vou no decorrer da semana. Ah, hoje eu não vou na igreja, eu sei que é domingo, mas chegou uma visita na minha casa, e há muitos anos que eu não vi esta visita, na semana que vem eu vou. Aleluia. Essa tem sido a igreja em que Jesus declarou que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo iria vencer o inferno por nós. Aleluia. Jesus deu o seu melhor, Jesus deu o seu tudo. E o que é que eu e você temos dado em favor deste evangelho que salva, que liberta e que cura? O que nós temos dado? O que nós temos feito em favor deste evangelho? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus agora, ele é colocado entre dois homens que estavam ali por causa dos seus erros e delitos. Jesus é colocado no meio. Jesus poderia ter sido colocado à direita ou à esquerda, mas colocaram Jesus no meio para que ele fosse o centro da atenção. Ninguém olha para o lado quando algo precioso está à sua frente. E Jesus, todo mundo sabia que era aquele que outrora anunciava o reino de Deus. Jesus tinha vindo pregando uma mensagem que tinha mexido com os poderosos. E a mensagem de Jesus, ela ecoa até os dias atuais, amado. Queira você ou não, a mensagem de Jesus é: arrependei-vos hoje. Aleluia! A mensagem de Jesus é arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu jamais serei a igreja se primeiro eu não me arrepender dos meus erros. Eu jamais serei a igreja se eu não confessar os meus erros. Louvado seja Deus. Mas Jesus morreu pelos meus erros. E agora? Eu não tenho mais condenação. Mas para que eu tenha convicção, eu preciso receber o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer, irmão, que a coisa mais fácil é entrar por essas portas, levantar as mãos e dizer: eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E no dia seguinte, quando você acordar e o Espírito Santo te lembrar, falar: você sabe o que você fez ontem à noite? Sim, eu sei. Eu aceitei Jesus. Então você sabe a partir de hoje o que é que você é? Não, você é uma nova criatura. Aleluia. Você é uma nova criatura. Nós somos nova criatura. Portanto, querido, assim como Jesus na cruz se entregou, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E quem entrega a sua vida a Jesus perde direito a ela. Eu agora não tenho mais direito de escolher a maneira que eu quero viver. Eu tenho por direito de viver segundo a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia agora diz que eu sou nova criatura. Então as pessoas lá fora, o mundo lá fora, ele não conhece Bíblia. O mundo lá fora não conhece Jesus. Mas o mundo lê a Bíblia através da nossa vida. Então se eu sou nova criatura, a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram no altar quando eu confessei Jesus. E que agora uma nova vida se fez na minha vida através do Filho de Deus. Aleluia. Amém. Querido, nós precisamos entender por que somos igreja. E Jesus deixou uma mensagem para a igreja. A mensagem da igreja é que aonde eu estiver, Ele esteja. Eu não posso ser igreja indo para um lugar e deixando Jesus na minha casa guardado. Não, eu não posso. Porque o lugar onde eu vou, ninguém pode saber que eu sou crente. Então, Jesus, fica aqui no meu quarto. Eu vou fechar a porta para o Senhor não sair. Deixa eu ir para aquela festa. Quando eu voltar, eu tomo parte com o Senhor. E o Senhor volta a ser o Senhor da minha vida. Aleluia. Lá na festa, em meio a uma multidão que não conhece Jesus, em meio a uma multidão que vive em meio às trevas, você é a luz. Jesus tem que estar presente através da minha e da sua vida. Eu não sou muito de festa.
Festa para mim não pode passar de 20 minutos. Eu não gosto de muito tumulto. Já gostei muito. Gostei de ir no Maracanã, na época que o Maracanã botava 120 mil pessoas. Eu gostava de ir lá, Mengo, Mengo, né? Porque eu ia lá sabendo que o Zico ia fazer gol e o Flamengo ia ganhar. Eu cansei de sair do Rio de Janeiro, num ônibus, todo mundo maluco, para vir para o Mineirão torcer pelo Cruzeiro. Apanhar dos atleticanos e voltar feliz. Eu expressava a camisa do meu time com tanta alegria. E por que quando eu vou numa festa de pessoas que não são crentes, eu tenho que trancar Jesus no meu quarto? Ele precisa ir comigo. E lá na festa ele tem que se fazer presente. Louvado seja Deus através da minha e da sua vida, meu irmão. É por isso que a cruz está vazia. Para que eu nunca esqueça que lá naquela cruz esteve por algumas horas aquele que me deu vida. Aquele que entregou a sua vida para que eu e você hoje tivéssemos vida nova. Aquele que ressuscitou e por amor nos garantiu e preparar uma morada. Mas por amor nos prestigiou, enviando o seu Espírito Santo para morar em nós. Aleluia. Então o texto diz que Jesus estava lá na cruz e em volta da cruz tinha tantas as pessoas observando unicamente Jesus. Ninguém estava interessado nos ladrões, nos malfeitores. A visão daquele povo estava voltada para o Filho de Deus. E toda vez que nós como crentes chegamos a um lugar, a atenção do povo precisa ser voltada para nós. Porque onde nós estamos como igreja, há diferença. E as pessoas precisam notar essa diferença ao ponto de se aproximar de nós e sentir curiosidade e perguntar: você é diferente? E eu amo dizer isso, sou. Você é crente ou não? Você parece crente, mas eu não sou crente. E por que você é o quê? Eu falei, eu sou servo de Deus. Aleluia. Crente é qualquer pessoa. Eu e você somos servos de Deus. Nós servimos a Deus, primeiro com a nossa vida, segundo com a nossa vontade. A nossa vontade tem que estar nivelada à vontade de Deus, para que nós possamos ser igreja. Amém, irmãos? E agora a cruz está vazia. A cruz vazia tem um significado. E o primeiro significado da cruz vazia é renúncia. Jesus renunciou a sua zona de conforto lá no céu e veio à terra como homem sofrer tudo que a humanidade sofria. E ao morrer na cruz, ele deixou o exemplo de renúncia. Então agora eu e você que aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós não temos mais direito à escolha, ao tipo de vida que queremos viver. Porque a minha e a sua vida tem que estar pautada, louvado seja Deus, na palavra do Senhor. Se a sua vida não condiz com a palavra do Senhor, está faltando uma gota de sangue de Jesus na sua vida. Não se iluda. Se eu analisar a sua vida, ela não estiver pautada neste livro, está faltando no mínimo uma gota do sangue de Jesus na minha vida. A primeira renúncia que eu preciso fazer é arrancar de dentro de mim o eu. Porque agora o meu eu não pode prevalecer, mas sim a vontade do Senhor. A cruz vazia, a segunda coisa é que ela nos mostra o caminho. E o caminho é Jesus. A cruz nos traz a recordação de que um dia ali esteve aquele que disse, declarou com muita autoridade: eu sou o caminho. Então a cruz vazia nos mostra o caminho. A cruz vazia nos garante que existe um caminho que nos leva à salvação. Aleluia! E o que nos leva à salvação não é a placa da igreja, não é a placa da igreja do Nazareno. Eu sou muito questionado quando eu falo de igreja, e por muitas vezes alguém tem me perguntado: o senhor é nazareno mesmo? Eu falei, sou. Por quê? O senhor fala de igreja, mas o senhor não fala da igreja do Nazareno. Eu falo porque
A igreja de Jesus, ela não tem placa. A igreja do Nazareno é o lugar onde eu entro para cultuar o meu Deus. Como posso entrar em qualquer uma outra igreja para cultuar o Senhor da igreja? Eu amo falar da igreja. Desta igreja que está aqui, que daqui a pouco vai deixar esse lugar. Eu pastoreei uma igreja e que ainda hoje, eu e o pastor Alexandre congregamos lá, e eu pastoreei, lá tem uma pia batismal linda, que foi um pastor antes de nós, que construiu aquela pia batismal, muito bonita, e o banheiro das irmãs, as irmãs tinham que entrar de lado, de tão apertado, e eu falava, meu Deus, as mulheres da igreja merecem um banheiro digno das mulheres da igreja, e eu fiz a primeira reunião com a junta de governo da igreja para derrubar a pia batismal e construir ali um lindo banheiro de 7 metros para as irmãs. E a junta disse, não, pastor, essa pia foi consagrada ao Senhor. Falei, irmão, são tijolos. Quando ninguém está lá dentro, ela é um tanque vazio. Não, pastor, essa pia foi ungida para batizar os irmãos. Irmão, quando está vazia, ninguém se mergulhar lá vai se machucar. E a unção não impede ninguém de se machucar se cair nela vazia. As pessoas adoravam mais a pia do que ao Deus da igreja. E hoje não é diferente. Eu fui para outra igreja. Quando cheguei lá, eu ia começar a obra, eu falei assim para a junta de governo, olha, a primeira coisa que eu vou construir aqui, antes do santuário, vai ser um banheiro digno para as irmãs. Os irmãos podem ter um banheiro de qualquer jeito, porque o homem em qualquer lugar se dá bem. Mas as irmãs têm que ter um banheiro decente. E nós gastamos só no banheiro das irmãs R$17 mil. Quando o meu pastor entrou no banheiro da nossa igreja, ele derrubou um banheiro da mulher da igreja dele e fez outro. Eu conheço pessoas na nossa igreja que se converteu por causa do banheiro. Mas depois eu ensinei elas a ser igreja. Esta noite o que Deus quer é que eu e você sejamos a igreja de Jesus. E toda vez que você estiver sendo tentado a desistir, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Se você pensa que o inimigo nunca tentou me fazer desistir, você está enganado. Muitas vezes eu já pensei em desistir. Se Deus não tivesse me dado uma esposa tão abençoada, que não é pastora, que não é pregadora, mas é a esposa que Deus precisava ter me dado, talvez eu hoje já tivesse largado o ministério. Porque tem momento em que você se sente tão só, cercado de pessoas, mas tão só, que você fala, vou desistir. Quando você começa a sofrer as ingratidões, e que ninguém te entende, porque só entende pastor, quem é pastor. Porque ovelha não tem a mente de pastor. O pastor tem que entender a ovelha, mas a ovelha nunca vai entender o pastor. Eu já pensei em desistir, muitas vezes. Deus tem me dado um ministério muito abençoado, mas já pensei. Recentemente, há uns 4 meses atrás, eu pensei em desistir. Eu me preparei para procurar o meu superintendente e falar, pastor, mande outro para lá. Mas a minha esposa falou, não, meu filho, não, vai passar. Você não está só. E eu li numa crônica de que uma das funções mais prazerosa é ser pastor. Porque a alegria do pastor não é todo dia. A alegria do pastor não é toda hora. Porque não é todo dia que uma alma se rende ao Senhor. Muito menos toda hora. Mas a alegria do pastor é quando ele vê uma alma se render. Porque ele sabe que Jesus está dizendo para ele, cuida dessa ovelhinha. Eu já pensei. Mas eu olho para a cruz. E me conscientizo de que não posso parar. Não como pastor, mas como ovelha. Eu não posso desistir.
Porque aquele inocente que foi para a cruz, quando ele pensou em desistir, ele se lembrou de mim e de você e disse: Pai, faça a tua vontade. Não desista. O inimigo vai tentar fazer você desistir, mas um conselho que eu te dou: não desista. Quando você estiver balançando, olhe para a cruz e veja que da cruz, do alto da cruz, para que eu e você tivéssemos aqui hoje algumas gotas de sangue de um santo inocente precisou ser derramado. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe esta igreja. E que você seja a igreja de Jesus no templo, na faculdade, no trabalho, no colégio, no bairro onde mora, na fila do banco, no consultório médico e na rua por onde passamos. Que o Senhor nos abençoe em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado por esta oportunidade. Quero dizer que jamais, enquanto na terra eu estiver, eu vou esquecer deste dia. Esta é a minha casa, é a minha família. Deus abençoe no nome de Jesus. Obrigado, pastor Jonatas.